Bom dia, boa tarde, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Nós vamos hoje continuar a nossa aula, né? Essa é a aula 2 do conteúdo Vozes Verbais. Na aula anterior, nós conversamos sobre vozes. O que são vozes verbais? Vozes verbais é a análise que eu faço do sujeito que está em um texto. Então, devagar. Quando eu estou lendo um texto, eu tenho que saber quem é que está fazendo, quem é que está sofrendo ou quem está fazendo e sofrendo a ação. Para eu saber quem é, eu tenho que identificar a voz verbal do texto. E ela vem então de três maneiras. Eu vou identificar então quem está fazendo a ação, quem está sofrendo a ação ou quem faz e sofre ao mesmo tempo. Então, vozes verbais é o nosso conteúdo de hoje. Vamos lá. As vozes verbais, elas se dividem em três. Então, vamos lá. Número 1, voz ativa. Número 2, voz passiva analítica e passiva sintética. E a número 3 é a voz reflexiva. Nós vamos estudar então como é que acontecem essas vozes em um texto. Eu estou escrevendo o meu texto então, e ao escrever o meu texto, eu vou identificar claramente o sujeito, certo? Então no meu texto eu vou colocar assim: os alunos do 8º ano fizeram a lição de casa. Quem é quem fez a ação? Os alunos do 8º ano. Então ali ficou claro através do meu verbo o sujeito, os alunos do 8º ano. Porque eu vou direto para o verbo e pergunto: quem fez? Eu encontro o sujeito. Percebam que esse fez é a voz que fala no texto, é a voz que indica quem fez a ação. E aí eu vou então para a voz ativa. Por que ativa? Porque eu consigo identificar o sujeito. É claro o sujeito através daquela voz. Então, os alunos entregaram o trabalho. Os alunos entregaram o trabalho, eles fizeram a ação de entregar o trabalho. O meu verbo entregaram está na voz ativa. Agora eu vou fazer aqui com vocês 2 exemplos, né? Então, olha lá, desse lado. A professora explicou a lição. Cadê o sujeito? Quem explicou? A professora. Então, eu tenho sujeito, claro, agente. A professora é a agente da ação. Ela é quem faz a ação de explicar. Outra, o aluno fez o trabalho. Quem fez? O aluno. Então, ele é o meu sujeito agente. Lá no teu 8º, no teu 7º, nós estudamos tipos de sujeito. Nós continuamos com o sujeito, só que agora a gente está dando esse nome bonito para ele aqui, sujeito agente. Agente é aquele que faz. E agora, só para a gente parar um pouquinho, aqui o agente é junto, tá? Porque ele está fazendo a ação, agindo. Então, ele é agente. Eu tenho, então, aqui as minhas 2 orações. Elas estão na voz ativa, certo? Então, eu vou pedir para vocês lá, na hora de resolver os exercícios, qual é a voz que está presente nas orações A e B. A voz é ativa. O meu verbo explicou e fez está na voz verbal ativa, certo? E o meu sujeito da voz ativa é chamado de sujeito agente, certinho? Vamos agora para a voz passiva analítica. A voz passiva, conforme eu disse na aula anterior, nós vimos que ela se divide em 2. Ela pode ser passiva analítica e ela pode ser passiva sintética. O que significa isso?
Significa que eu posso utilizar o meu verbo para esclarecer mais, eu posso utilizar a voz verbal para detalhar mais e eu vou usar então a voz passiva analítica. Eu vou entrar em detalhes, então eu vou explicar mais. E acontece algo bem interessante aqui. Vejam que eu peguei a mesma informação. Veja que na voz ativa eu escrevi: a professora explicou a lição. Eu peguei a mesma frase e trouxe para a voz passiva analítica. Só que o que aconteceu? A professora, aqui na voz ativa, é o meu sujeito agente, não foi isso que eu falei? Agora você trouxe para cá, para a voz passiva analítica. A professora continua sendo um sujeito agente. E ela ganha esse nome, ó, agente da passiva. Professora, por que agente da passiva? Porque vejam, ela continua fazendo a ação. É ela quem realiza a ação de explicar. Só que eu troquei os meus sujeitos. Eu peguei o meu sujeito agente e coloquei no predicado. E coloquei a lição, que era o meu predicado, como, o meu sujeito aqui. Então, aqui eu tenho o meu sujeito aqui é paciente. Já a professora explica isso mais detalhado, tá? Então, o meu sujeito aqui passou a ser, a lição passou a ser o meu sujeito paciente porque sofre a ação de ser explicada. E a professora é o meu agente da passiva porque é ela quem faz a ação de explicar. Então, vejam, na voz passiva analítica, eu vou usar dois verbos. Vou pegar outra cor aqui. Vejam, ó, eu utilizo dois verbos ou locução verbal para explicar, detalhar, analisar esse fato, certo? Então, isso aqui é a minha voz passiva analítica. Vamos apagar isso aqui para ficar fácil, para vocês não ficarem com tanta informação aí. A professora vai tirar aqui devagarinho. Então, vamos lá. Eu vou procurar o meu sujeito dessa oração. O meu sujeito na voz passiva analítica faz a ação ou sofre? Pergunta. A lição foi explicada, então ela sofreu a ação. Então o meu sujeito é um sujeito paciente. Por que ele é paciente? Porque ele sofre a ação de ser explicado. Então, sujeito paciente igual a... Vou pôr aqui, a lição. Então, a lição é o meu sujeito paciente. O meu predicado foi explicado pela professora. Tá, então aqui, só para vocês entenderem. Predicado. Vamos lá. Foi explicada pela professora. Dentro do meu predicado, eu tenho um sujeito que fez a ação, que foi a professora. Como é que eu chamo isso? Eu chamo de agente da passiva. Quem é o agente da passiva? A professora. Então, eu vou colocar aqui professora. Então, volta rapidinho. Voz passiva analítica. Rapidinho não, com calma. Voz passiva analítica. A voz passiva analítica é quando eu uso lá no meu texto, eu quero detalhar mais, eu quero explicar melhor e eu mudo então o meu sujeito. Aqui eu tinha a voz ativa, onde a professora explicou a lição. Então, o meu sujeito é a professora, o que a professora fez foi explicar a lição.
Mas agora eu vou inverter. Quando eu faço essa inversão, quando eu coloco lá o meu sujeito como sujeito paciente que sofre ação, eu vou chamar de voz passiva analítica. Então, eu vou ter um sujeito que é paciente, que é a lição. Por que ela é paciente? Porque ela sofre a ação de ser explicada. O meu predicado foi explicado pela professora. Então, o predicado vai ser esse aqui, ó. Foi explicado pela professora. E o agente da passiva é a pessoa quem faz a ação. Quem fez a ação de explicar? A professora. Então, isso aqui, o nome dessa voz, quando você encontrar um texto com essa voz, você vai saber que é voz passiva analítica. Deixa eu fazer mais uma aqui para vocês entenderem, tá? Mais uma vez. Então, eu tenho lá, você entregou a sua tarefa para a professora. Então, você vai colocar, ao invés de você colocar eu entreguei a tarefa, que seria a voz ativa, você vai para a voz passiva. Então, você coloca assim, ó, a tarefa foi entregue pela professora. Pelo aluno, perdão. Então, vejam, vamos procurar a voz verbal? A voz verbal é foi entregue. Vocês estão percebendo que há locução verbal sempre aqui? É isso aí. É uma das características da voz passiva analítica, é a presença de locução verbal. Então, eu vou ter locução verbal. O que é locução verbal mesmo? 2 verbos com o valor de um só. E também eu tenho a presença o meu sujeito é paciente. Ele sofre a ação. O sujeito da minha oração, a tarefa, sofre a ação de ser entregue. E também eu tenho, então eu tenho minha locução verbal, eu tenho um sujeito paciente e eu tenho o agente da passiva, que é a pessoa quem fez realmente aquela ação. Então, a minha locução verbal foi entregue, sujeito paciente, a tarefa, agente da passiva, aluno, tá? Então, vamos ver se dá aqui. Enchi de setinhas, né? Mas eu acredito que você tenha entendido que a voz passiva analítica, ela vai detalhar. Vamos agora para a voz passiva sintética. Então, voz ativa, sujeito agente. Voz passiva, sujeito paciente. E a voz passiva sintética? Na voz passiva sintética, você vai retirar o sujeito. Retire o sujeito, vai deixar o verbo na terceira pessoa do singular. Então, eu tenho aqui, vou pegar aquela lá, explicou-se, mais a partícula, a passivadora, que é o se, que eu expliquei na aula passada, explicou-se, hífen-se, a lição. Fez, se, o trabalho. Perceba que não tem, o trabalho foi feito, a professora fez o trabalho, o aluno fez o trabalho, não tem. Você não possui, então, na voz passiva sintética, não há presença de sujeito, você tem o sujeito oculto, sujeito aqui fica oculto, você tem a presença do índice, da partícula passivadora se, depois do seu verbo, e você tem, o restante da informação. Então, vejam, a tarefa foi entregue pelo aluno. Como é que eu vou fazer essa mudança da voz passiva analítica para a voz passiva sintética? Eu vou fazer o seguinte, eu vou retirar o meu sujeito. Vou retirar a locução verbal. Vou pegar o verbo principal, entregou. Então, veja, ele era sujeito e vai passar a ser o predicado. Entregou-se a tarefa. Aqui eu tenho então as 3 vozes verbais: a ativa, a voz passiva analítica e a voz passiva sintética,
certo? Sabe o que eu vou fazer agora com vocês? Eu vou usar a mesma frase para vocês verem como que é tranquilo esse conteúdo. Vamos fazer uma frase e transformar as três, né? A frase, perdão, nas três vozes. Vamos alterar então. Ó, então na voz passiva, na voz ativa, o aluno fez a prova. Então vamos lá. Cadê o sujeito daqui? O aluno, não, então ele é um sujeito. Ele fez a ação. Que sujeito é esse? Sujeito agente. É aquele que pratica a ação. O meu verbo, que voz verbal eu tenho? Voz ativa. Por que a voz é ativa? Porque o verbo está ativo. O sujeito está fazendo, está praticando, ele fez aquela ação. Então, a voz verbal é ativa. E só isso. Não temos agente da passiva, não temos nada. O que nós temos ali então? Nós, na voz ativa, você vai encontrar apenas um sujeito agente e a voz do verbo. Só isso. Voz passiva. Vamos lá. Na voz passiva, eu vou mudar. Eu vou pegar agora a prova e vou passar ela como sujeito. Então, agora, a prova passou a ser o meu sujeito na voz passiva analítica. A prova foi, né? Fez. Então, foi feita. Foi feita pelo aluno. Agora, eu vou retirar os elementos daqui. Então, eu vou retirar, por exemplo, o meu sujeito. Né? Você vai lá e vai perguntar: quem foi feita? A prova. O meu sujeito aqui, ele não está fazendo ação, ele está sofrendo. Então, o meu sujeito vai ser chamado de sujeito paciente. Então, eu vou colocar a prova. Aí eu vou para, né, a minha voz verbal. Qual é a minha voz verbal? A minha voz verbal é essa aqui, ó. Foi feita. Minha voz verbal, ela é passiva analítica. Então, eu vou colocar aqui. Passiva analítica. Por que ela é passiva analítica? Porque ela está detalhando. E o meu sujeito, ele está sofrendo ação. Então, ela descreve um sujeito que sofre a ação de ser feito. Então, né? Quem fez essa ação? Quem fez essa ação é um aluno. Aí, esse aluno, ele vai ser chamado, não vai caber que eu vou colocar aqui para vocês, ó. Esse aluno, ele é chamado de agente da passiva. Acho que ficou claro para vocês a diferença entre voz ativa, sujeito agente, e voz ativa. Voz passiva analítica, sujeito paciente, a prova. Voz verbal passiva analítica, foi feita, lembrando a presença da locução verbal. E o agente da passiva, que é aquele que realizou a ação de, né, fazer a prova. Certo, queridos? Agora vamos pegar a mesma oração e trazer ela para a voz passiva sintética. Na voz passiva sintética, você vai fazer o seguinte: você vai olhar lá. Qual é o meu verbo? Fez. Então, você vai voltar para a ativa, lá para a sua voz ativa, e vai colocar: fez-se a lição. O que eu fiz? Eu retirei o sujeito, eu coloquei uma partícula apassivadora e o meu verbo ficou na terceira pessoa do singular, certo? Toda vez que eu transformar, então, as minhas vozes verbais, eu tenho que
observar o meu verbo, observar o meu sujeito. Eu vou para a ativa. Tem sujeito claro, tem um verbo claro. Eu vou para a passiva analítica. Eu tenho um sujeito que sofre e uma locução verbal e um agente da passiva. Eu venho para a voz sintética, eu não tenho sujeito. Eu tenho uma partícula passivadora e eu consigo entender essa mensagem, mas eu não consigo entender quem fez a tarefa, a lição. Tá bom, queridos? Agora, nós vamos para a outra voz, que é a voz reflexiva. Essa é tranquila, né? Essa aqui é aquela que o sujeito é agente e é paciente ao mesmo tempo, tá? Então, na voz passiva, você tem sempre... Aqui a gente sempre tinha, né? A ideia de que alguém fez uma ação. Aqui a gente sabe quem fez e a gente sabe quem sofre, tá? Então, nós vamos lá marcar aqui. Então, a voz reflexiva. Na voz reflexiva, eu vou ter alguém fazendo e sofrendo. Quem? O próprio sujeito. Então, a minha amiga machucou-se. Vamos tomar bastante cuidado aqui para não confundir a voz sintética, tá? Na voz sintética, você não tem sujeito, você percebeu? Na voz reflexiva, tem sim a presença do sujeito. E o verbo, a voz verbal, ela mostra aquele que fez e sofreu ao mesmo tempo. Outro exemplo é esse aqui, ó. Os noivos arrumaram-se para a cerimônia. Então vejam que aqui a gente tem um sujeito, os noivos. Esse sujeito, ele fez a ação de arrumar a si mesmo. A minha amiga, ela machucou-se, ela machucou a si mesma. Não tem um sujeito agente e nem um paciente. Tem os dois ao mesmo tempo. Então, os noivos, aqui o nosso sujeito, na voz reflexiva, ele é agente e paciente ao mesmo tempo. Certo, queridos? Então, eu acho que isso aqui, olha, é bem tranquilinho para vocês estudarem. Agora eu vou fazer com vocês a análise, né, de como eu posso classificar, então, a voz verbal. Então, eu vou colocar aqui, ó, a minha mãe trouxe livros novos. B. Os quadros foram pintados pelo artista. E aí nós vamos aqui para a última, né? Então eu vou aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é sempre olhar para a minha voz verbal. Maquiou-se, espero que vocês tenham entendido, né? Maquiou-se. Então, eu estou ali fazendo um exercício e eu tenho que identificar as vozes verbais, né? Então, eu vou fazer o trabalho de identificar. Para identificar as vozes verbais, é óbvio, eu vou para o verbo. Então, eu faço sempre a pergunta:
Quem trouxe? Vamos encontrar o sujeito? A minha mãe. A minha mãe fez a ação de trazer livros novos. Que voz verbal eu tenho aqui? Voz ativa. Por que eu tenho voz ativa? Porque a minha mãe, ela é um sujeito agente da ação. É ela quem está praticando a ação de trazer, tá? Os quadros foram pintados pelo artista. Vamos procurar quem foram pintados. Quem foram pintados? Pergunta. Os quadros. Os quadros fizeram a ação, eles mesmos se pintaram ou alguém pintou os quadros? Veja então que alguém pintou. Aqui eu tenho então o meu sujeito paciente, porque sofreu a ação de ser pintado. E qual é a minha voz verbal? Voz passiva analítica. Por que eu coloquei analítica? Porque eu tenho dois verbos, uma locução verbal, e esses verbos expressam uma ação sofrida, tá? Quem fez a ação? O artista. Então aqui eu tenho um agente da passiva, porque foi ele quem fez a ação de pintar o quadro. Então, aqui a minha voz verbal é voz passiva analítica, tá? Fez seu trabalho. Quem fez? Não sei, não tenho ideia, só sei que ele foi feito. Então, eu tenho uma voz, o trabalho sofreu a ação de ser feito, passiva sintética. Por que eu cheguei a essa conclusão? Porque o trabalho sofreu a ação de ser feito, então ele é passivo, e eu não tenho um sujeito claro, então é sintético, porque eu retirei o meu sujeito e usei a partícula apassivadora. Vejam que o trabalho foi feito, ele não fez e sofreu. Então, para você diferenciar a voz passiva sintética da voz reflexiva, que é a nossa próxima, você vai perceber que na voz reflexiva, o sujeito está claro, presente, e na voz passiva sintética não há a presença do sujeito. Então, eu tenho aqui voz passiva reflexiva, essa aqui, ó. Maquiou-se. Quem maquiou-se? Ela. Quem fez o trabalho? Não sei. Aqui é sintético e aqui é voz reflexiva. Certo? Então, aqui nós temos as três vozes, tá? E a professora agora vai falar sobre o agente da passiva. O agente da passiva, ele tá bem claro nas suas orações, ele vai aparecer onde? Então, vamos lá. Agente da passiva. Vamos procurar o agente da passiva aqui. Existe agente da passiva na voz ativa? Não. Não, porque o seu sujeito é agente. Existe agente da passiva na voz passiva analítica? Sim. Então, você vai encontrar o agente da passiva na voz verbal passiva analítica. Só tem agente da passiva nesse caso aqui, tá? Então, a gente chama de sujeito. O sujeito agente, ele passa a ser um sujeito agente da passiva. Então, vamos fazer aqui uma troca rápida para você entender, que vai ficar bem fácil. É só você trocar de lugar, tá? Então, vamos lá. Vamos dividir aqui, ó. O professor explicou o conteúdo. Por que eu coloquei espaçado? Para você entender como é que a professora vai trocar. O conteúdo foi explicado pelo aluno.
Então agora eu vou fazer para vocês, ó. Aqui a gente tem a voz ativa. Transformei a voz ativa. Então essa é a voz ativa. E essa é a voz passiva. A analítica. Certo? Então aqui, ó, vamos lá. Na voz ativa, o sujeito é o professor. É ele quem age. Sujeito agente. O meu verbo está, né? O meu verbo sempre está na voz de comando, né? Então agora eu vó trocar, eu vou mudar. Ó. O meu predicado não é tudo isso? Então o que está lá no meu predicado? O que sofreu? Explicou o conteúdo. Então vou pegar o conteúdo, vou passar como sujeito, vou pegar o meu verbo e vou transformar numa locução verbal e vou pegar... A professora fez uma caquinha aqui, né? Perdão, gente. É pelo professor, né? Isso, pelo professor. Então, eu vou pegar o meu sujeito agente e vou transformar ele no agente da passiva. Porque ele continua fazendo a ação. Ele só mudou de lugar e vai ganhar esse nome. Agente da passiva. Certo? Então aqui, olha, o que é o agente da passiva? O agente da passiva nada mais é do que o agente da voz ativa. Ele muda de lugar. Então você colocou lá, né? O professor é o meu agente da passiva, porque foi ele quem fez a ação de explicar. O meu verbo, que está aqui, ó, né? Um verbo simples, um período simples, eu transformei numa locução verbal. Eu coloquei foi explicado. Então eu tenho um verbo principal, isso aqui a gente aprendeu lá no 7º, né? E um verbo auxiliar. Então eu tenho a presença de um verbo auxiliar mais principal, ou a gente chama de locução verbal. Certo? Então isso aqui é a nossa transformação, a nossa troca. Eu pego o meu sujeito agente, passo para agente da passiva, pego o meu verbo que está aqui expressando uma ação realizada no momento e passo para uma voz passiva analítica. E pego o meu predicado, né? Seria aqui o restante do meu predicado verbal, eu pego ele e passo ele para sujeito paciente. Queridos, eu acredito que vocês tenham entendido, né, esse conteúdo. Lá no seu livro você vai ter vários exercícios para você praticar das vozes verbais e eu espero que você entenda que isso que você está estudando, essa gramática que você estuda, né, que você aprende regras, você tem opções. Então vejam, é a mesma coisa quando você quer suavizar uma situação. Eu digo sempre que as vozes verbais elas servem para isso, né? Aqui você tem uma ação direta, clara, quem fez, quem vai responder por isso. Aqui você tem aquele sujeito que já está um pouco assim mais cuidadoso, está cuidando, né? Então assim, com muito cuidado, você vai colocando ele como um paciente da ação. E depois você tem a reflexiva, que é quando você descreve algo que você fez ou que alguém fez e sofreu ao mesmo tempo. É isso, eu espero que você tenha compreendido direitinho esse conteúdo, faça as suas tarefas e eu ficarei aguardando, né, a nossa próxima aula, tá bom? Um grande abraço, é isso.